E quando terminar, fica calado um tempo também. Olá, nós somos da equipe da disciplina de caprinocultura e ovinocultura da UEMA, do curso de Zootecnia. E a nossa equipe é composta por Elislaine, Estematos, que sou eu, e Naene. E nós vamos falar sobre o sistema de produção de caprinos e ovinos no Nordeste. Então, o Nordeste ele é subdividido em 4 áreas. Essas áreas são Zona da Mata, Meio Norte, Agreste e Sertão. A Zona da Mata ela possui um clima tropical, apresenta temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos. O Meio Norte ela é uma área de transição climática e vegetativa, porque ela está entre o clima equatorial e semiárido e entre a caatinga e as outras vegetações, como cerrado, mata dos cocais e floresta amazônica. E o Agreste, ele apresenta características que oscilam entre a floresta tropical, caatinga e vegetação da região sertaneja. E o Sertão, que é a maior área, né, ela tem um clima tropical semiárido, as temperaturas são elevadas, com 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Os climas presentes no Nordeste tropical, semiárido, equatorial úmido, e nos lugares de clima equatorial apresenta-se a floresta latifoliada equatorial, né, entre o Maranhão e o Piauí, apresenta a mata dos cocais. E na parte litorânea, a paisagem já foi composta por floresta atlântica. E no interior predomina a caatinga em áreas secas. E o Nordeste está situado sobre um extenso planalto antigo e aplainado pela erosão. E o Rio São Francisco é um dos mais importantes do país e do Nordeste também. Então, os climas do Nordeste, existe um clima equatorial úmido, o tropical, né, que nós podemos ver em laranja em maior área, o tropical litorâneo, na região do litoral do Nordeste, e o tropical semiárido no sertão. Na região Nordeste, também a vegetação do Nordeste é bem variada. Tem a floresta amazônica, a floresta tropical, o cerrado, os campos, a vegetação litorânea, caatinga, né, que nós podemos ver em rosa no mapa direito, é a maior área, e a mata dos cocais. Então, no Brasil, cerca de 90% dos rebanhos caprinos e de 60% dos rebanhos ovinos, eles estão localizados no Nordeste, que abriga 92,5% da área semiárida do país. E a criação de caprinos e ovinos, aqui no Nordeste, ela é praticada desde a colonização. E o Nordeste ele tem se destacado durante séculos, né, como uma área de vocação para a exploração de caprinos e ovinos, pelo potencial da vegetação natural, para a manutenção e sobrevivência desses animais aqui na nossa região. E tanto os animais machos como as fêmeas, elas não apresentam a estacionalidade reprodutiva. E então, o fotoperíodo ele não é um fator limitante para a reprodução, isso é um ponto positivo. E dentre as várias alternativas encontradas para a convivência com a seca, a caprinocultura e a ovinocultura elas têm sido apontadas como as mais viáveis. Então, como a gente pode ver nesse infográfico, 93,9% do total de caprinos e 66,7% do total de ovinos estão localizados na região Nordeste. E o estado com maior efetivo é a Bahia. E o município com maior efetivo no Brasil é o município de Casa Nova, na Bahia. Então, falando um pouco sobre o mercado da ovinocaprinocultura. O Brasil, apesar de ter um rebanho grande, continua importando carne de ovino e principalmente peles de capim. Mesmo sendo um negócio economicamente rentável, a produção e oferta de carne caprina e ovina elas não têm aumentado na mesma proporção da demanda em todo o país. E é importante o agronegócio da caprino-ovinocultura como uma estratégia para o desenvolvimento rural, visto que este é uma atividade-chave e ela pode gerar um grande impulso na economia nordestina, caso a sua integração agroindustrial seja adequadamente localizada, né, conduzida e estimulada. E a cadeia produtiva da ovinocaprinocultura tem se ajustado rapidamente às transformações da economia, mediante a utilização de novas tecnologias e a expansão do mercado. E isso
Como resultado, na última década, foi verificado um incremento sem precedentes na atividade, como a modernização de parcela considerável das propriedades rurais e a implantação de agroindústrias, notadamente frigoríficos e consumos. A carne ovina. Ela é uma carne mais leve que a do boi, ela é digerida mais facilmente pelo estômago, e ela tem também a gordura presente na carne, é do tipo mono ou poliinsaturada, que ela reduz o LDH, que é aquele popularmente conhecido como colesterol ruim. E a quantidade de gordura saturada é menor. Então, 100 gramas de qualquer corte do cordeiro corresponde a menos de 200 calorias. Então, é uma carne bem leve. E ela é rica em ferro, proteína, zinco, niacina e vitamina B. E ela também apresenta todos os aminoácidos essenciais ao funcionamento do organismo humano. Leite de ovelha. Ele apresenta uma coloração branca intensa e homogênea, com sabor levemente adocicado e suave. O teor de proteína é superior em relação aos outros tipos de leite. Apresenta um alto valor biológico. Existe maior quantidade de gordura em relação ao leite de vaca e de cabra. Mas os glóbulos de gordura, eles são menores, então vai proporcionar uma maior digestibilidade. Contém 50% mais de cálcio, né? Muito importante para os ossos. Grande quantidade de potássio, manganês, sódio, cobre, zinco e fósforo. Além de ter a vitamina A, B1, B2 e B12. Então, como a gente pode ver nesse infográfico, né, uma comparação entre o leite de vaca e de ovelha. Então, uma vaca, ela produz 20 litros em média, né, por dia. E 1 litro desse leite custa em média R$1,10. Então, 20 litros vai custar R$22. E desses 20 litros, dá para fazer 2 quilos do queijo mussarela. Então, uma peça de 2 quilos de mussarela, ela é basicamente vendida no mercado por R$83, mais ou menos. Isso em 2016, né? E na ovinocultura, uma ovelha, ela produz por dia 2 litros de leite. Então, 5 ovelhas, a gente vai ter a produção de 10 litros por dia. E 1 litro custa em média de R$3 a R$6. Então, 10 litros o produtor vai receber R$30 a R$60, né? Então, 5 litros fazem 1 quilo de queijo mussarela. Então, 10 litros vão fazer 2 quilos de mussarela. Então, uma peça de 2 quilos de mussarela do leite de ovelha é vendida mais ou menos por R$155. Então, a gente vê que é uma peça, né, um leite de um grande valor. Então, é muito, muito importante a gente destacar isso, comparado com o da vaca. E aqui são alguns subprodutos do leite da ovelha, né? Tem o iogurte, tem o queijo, pão de queijo, doce de leite, sorvete e ambrósia. Pele e couro. A pele e o couro, ela é uma grande fonte econômica, né, para a região, principalmente para o sertão. E o Nordeste, ele tem um potencial para ampliar a produção e passar até exportar couro, né, de caprino e ovino. Só que a gente sabe que precisa melhorar a qualidade da matéria-prima, né? E que é muito prejudicada pela falta de frigorífico específico, né, para o abate desses animais. E, consequência, a retirada correta da pele. E a qualidade da pele produzida no Nordeste, ela é afetada por problemas sanitários, né, como ataque de ectoparasitas, como piolho, sarna, além da incidência da linfadenite caseosa. Então, são os problemas, né, que nós encontramos hoje nesse mercado. Carne caprina. A carne caprina, ela apresenta 40% menos de gordura saturada que a carne de frango sem pele. E ela é uma carne que apresenta um vermelho intenso, bastante característica, né? E ela apresenta um pH, em comparação com as outras carnes, um maior pH final, né, em comparação às outras carnes. E que leva uma coloração vermelho escuro de maior, que leva, né, a coloração vermelho escuro, e ela é de maior capacidade de retenção de água e, consequentemente, menores perdas de água durante o cozimento. Leite de cabra.
A produção do leite de cabra, ele pode se tornar um importante instrumento da política de produção de alimentos e da segurança alimentar. Com isso, diminui os níveis de subnutrição e taxa de mortabilidade infantil em várias regiões aqui do Nordeste, né? Por quê? Uma família carente, ela pode criar de 3 a 10 cabras, mas essas condições, elas não seriam suficientes para uma vaca de produção média de leite, né? E vale lembrar também que a cabra ela tem um temperamento dócil, e isso facilita no manejo. E esse leite ele é um líquido branco, puro, de odor e sabor especiais e agradáveis, né? E ele tem um alto valor nutritivo e qualidade dietética. Ele é um alimento que apresenta elementos necessários para a nutrição humana, né? Como açúcar, proteína, gordura, vitaminas e sais minerais. E a maior produção de leite de cabra do Brasil é do Nordeste, né? Que é lá na Paraíba. Cerca de 72% do total de leite de cabra produzido aqui no Brasil. E aqui temos alguns subprodutos do leite de cabra, né? Que é a máscara para cabelo, sabonete, queijo, o leite líquido, manteiga e o pão de queijo. Bom, eu sou a Erislaine, vou dar continuidade. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho das raças de caprinos nativas do Nordeste. Nós temos a Mochotó, que ali tem a sua aptidão em carne e pele. Nós temos a Marota, que tem sua aptidão em carne e pele. Nós temos a Canidé, que tem uma aptidão tripla, né, carne, leite e pele. Nós temos a Gugueia e a Repartida, que são também aptidão em carne e pele. Outras raças são a Anglo-Nubiana, a Boé, a Kalahari, a Savana. O cruzamento caprino, entre caprinos, no Nordeste, especificamente no semiárido, onde as condições de alimentos são desfavoráveis durante boa parte do ano. É conveniente que a linhagem materna seja constituída de animais de elevada rusticidade. Assim, o tipo racial, SRD, e as raças de Mochotó, a anglo-nubiana, devem ser utilizadas como linhagem materna. E como linhagem paterna, devem ser os reprodutores da raça Boé e Savana, que são, aqui a gente vai ver as raças ovinas, né, nativas, que é a santenês, temos a morada nova, a cariri, a dorpe, a somalis brasileira. O cruzamento entre ovinos é importante para manter a rusticidade, né, desses animais nas regiões semiáridas, assim como no Nordeste. E o tipo racial, SID e as raças Morada Nova, Cariri, Dâmara, devem ser utilizadas como linhagem materna. E os reprodutores têm que ser da raça santenês, somalis brasileira ou dorpe, como linhagem paterna. Entender um pouco sobre as instalações. A partir das instalações, também a infraestrutura de suporte alimentar para o uso de rebanho, principalmente na época seca. É preciso. A importância das instalações dentro de um processo de produção está na facilidade, na redução da mão de obra para as tarefas diárias, facilidade do manejo do rebanho, o controle de raças, de doenças, de proteção, segurança desses animais, divisão de pastagens, armazenamento desses alimentos, favorecendo assim maior eficiência produtiva e reprodutiva também. A localização dessas instalações está relacionada com as características de cada propriedade, no que diz respeito à sua forma geométrica, a disposição das pastagens existentes, a disponibilidade de água e entre outras. O local deve ser uma área convergente das pastagens ou permitir fácil acesso a todas elas a fim de favorecer a otimização da mão de obra no manejo do rebanho. O terreno deve ser de textura consistente, duro, pedregoso ou de afloramento calcário e com boa drenagem, próxima à casa do manejador. Em instalações com área coberta, está sempre
construída no sentido norte-sul, no maior comprimento, com declividade de 2 a 5%. Aprisco, nós temos dois tipos. Nós temos de chão batido e temos o suspenso. O chão batido está mostrando bem a rusticidade do nosso Nordeste, né? Onde ali a gente faz um aprisco improvisado, de chão batido mesmo, para conter esses animais, para manejar de forma mais controlada, né? Supervisionar para controle de doenças, patologias, né? Trabalhar com a nutrição mais aplicada nesses animais. E a forma suspensa, que já tem ali um manejo mais elaborado, né? Mais trabalhado. O tamanho do chiqueiro ou do aprisco deve ser definido de acordo com a dimensão do rebanho. Recomenda-se que uma área útil de 8 metros a 1 metro quadrado para cada animal adulto. É importante que o chiqueiro apresente internamente pelo menos 4 divisões, destinadas para lotes de animais em diferentes fases de desenvolvimento. Nas instalações, nós precisamos ter o pedilúvio, que é ali que serve para desinfecção espontânea dos cascos dos animais, toda vez que eles entrarem ou saírem do aprisco. E nós temos também o isolamento, que é uma área, né, também conhecida como hospital, que é ali onde vai ser tratado aquele animal, onde vai ser isolado aquele animal que está com alguma patologia, alguma doença, para evitar essa disseminação e também para melhor tratamento dos animais. Nas instalações tem um brete, que é para contenção do animal, ali para manejar, fazer manejo de sanidade, aplicar, né, vermífagos, vacinação. Nós temos esterqueira, que é ali onde vai ser uma área destinada para onde vai o esterco, para ter um manejo com, né, os dejetos dos animais. Nós temos que ter a saleira, a cerca para contenção dos animais ali, para isolamento. Então, nós temos os comedores. Aqui nós temos dois tipos de comedor, um comedor mais rústico, mais improvisado, né, mais aberto, e nós temos um mais elaborado, né, feito de forma mais elaborada. A região Nordeste é caracterizada pela precipitação pluvial irregular e por longos períodos de seca, né, de 6 a 8 meses que dura em torno ali. E também faz necessário a inclusão do sistema de produção, de uma estrutura de produção e conservação de forragem para uso durante a época seca, né? Uma pastagem cultivada, a utilização de feno, de silos para produção de silo e feno. Soluções secas. Nós temos aqui a capineira, são áreas cultivadas com gramíneas de alta produção, que durante a época seca é mantida sobre a irrigação para a produção de forragem verde, né? Dá para cultivar ali mantendo a irrigação. E o banco de proteína é uma área de produção de leguminosas, que deve ser implantada em áreas vizinhas ou adjacentes ao aprisco central, visando facilitar o acesso dos animais, facilitando o uso de esterco e de sobra de alimentos, que deverão ser usadas para melhorar e conservar o solo. Existem várias opções de alimentos a serem utilizados no sistema de produção na região do Nordeste. Em termos de alimentos volumosos, podem ser citados pastagens, culturas para secas, capineiras, fenos, silos, resíduos agroindustriais. Algumas fases do ciclo de produção é necessário o uso de concentrados. A suplementação mineral é importante em todas as fases de produção. Portanto, para complementar a alimentação dos caprinos e ovinos, os suplementos minerais são de fundamental importância, assim como o pasto nativo. O pasto cultivado, né, que são nativos do nosso Nordeste, que nós temos aqui o capim búfalo, bem conhecido, nós temos o capim gramão, o capim corrente, nós temos o capim androbongo, e nós temos o banco de proteína, que é a leucena, né, bem nativa nossa aqui do Nordeste, que pode ser encontrada em facilidade. O manejo dos animais ele pode ser feito em sistema de rotação contínua, ou rotação rotativa, ou lotação rotativa, ou
ser feito diferenciado do pasto, em feno em pé. E as culturas que nós podemos usar seca, né, para as nossas tempos de seca extremo, nós temos a mandioca, que se adapta muito bem, nós temos a palma forrageira, nós temos a cana-de-açúcar. E aqui a gente ressalta a importância da suplementação mineral e o concentrado na alimentação desses animais, para melhor desenvolvimento e transformação em subprodutos, né? Em carne, em leite, de melhor alimentação desses animais. Sobre o manejo reprodutivo, a base da organização do sistema para a produção de carne e pele está na adoção da época de acasalamento bem definido ao longo dos anos, de tal forma a proporcionar um intervalo entre partes média de 8 meses. Bem, que eu sou a Naine, vou dar continuidade, né? Aí a Naine já deu falou um pouquinho sobre o manejo reprodutivo, eu vou dar continuidade para tornar isso possível. É indispensável a seleção dos animais ao longo do ciclo de produção, buscando manter no rebanho apenas animais férteis, prolíferos e precoces sexualmente, com alta velocidade de ganho de peso, fêmeas parideiras e de boas mães, ou seja, de boa linhagem. Sabe-se também que sem uma escrituração zootécnica eficiente fica difícil a tomada de decisão e definição de metas a serem atingidas na produção animal. Outro fator importante é a escolha dos reprodutores, né? No caso, a matriz e o reprodutor. As fêmeas devem ser jovens, que tiverem atingido 70% do seu peso adulto, da fêmea do rebanho, e da mesma raça, bem como as ovelhas e as cabras primíparas e pluríparas do rebanho selecionado quanto à fertilidade e quanto esse animal é prolífero, e a amabilidade materna, ou seja, a sua capacidade de cuidados da cria, né? Porque existem animais que rejeitam essa cria por N motivos, e mensurando através da taxa de sobrevivência das crias ao desmame. Outro importante fator é a escolha do reprodutor. Deve ser escolhido machos jovens de a partir de 7 meses a 8 meses, devendo para este reduz a relação macho e fêmea no máximo de um macho para 15 fêmeas, bem como reprodutores adultos em torno de 18 meses. Passa, Esther. A gestação de acasalamento também precisa de uma atenção, né? E é importante ter atenção com relação a isso. As fêmeas e ovinas e caprinas apresentam uma ciclicidade média de aparecimento de cio de estro, ou seja, o cio de 17 a 21 dias, respectivamente, encontrando-se estas espécies em um bom estado sanitário e nutricional e ambiental, em um ambiente favorável. Esta ciclicidade é observada ao longo de todo o ano nas regiões de clima tropical, onde o Nordeste está inserido, ou seja, não adianta um animal com uma boa genética, um animal de bom porte, já tendo uma linhagem de seus pais e avós de boa qualidade, se você não tiver um manejo sanitário adequado para esse animal e um ambiente favorável a ele. Um manejo sanitário adequado é de extrema importância, né, de um determinado rebanho, está relacionado diretamente com a obtenção do sucesso na sua exploração, sendo necessário, para tanto, o conhecimento prévio de práticas de manejo adequado, bem como as condições fisiológicas normais dos animais. Aqui são as principais, uma tabela, né, um quadro das principais doenças que parasitam os ovinos e os caprinos, né, os animais, as categorias de animais, das doenças, as causas, sintomas e como evitar o tratamento. A enteriemeriose é causada por protozoários, e os sintomas são diarreia e
diarreia fétida, né, com um odor muito forte, falta de apetite desses animais, forma de evitar a limpeza e desinfecção das instalações, evitar superlotação, isolar e tratar os animais doentes, né, um manejo intensivo, o uso de salimonícina na dose de 1 ml por quilo, né, misturado ao leite ou ração. Tratamento antibiótico à base de sulfa, né, para o tratamento e prevenção. Verminose gastrointestinal são endoparasitas, né, vermes de diversas espécies. Os sintomas é a falta de apetite, que é o mais clássico, é a falta de apetite, e a partir do momento que o animal fica sem comer, ele vai emagrecer, né? Isso é lógico, pelos arrepiados, anemia e diarreia. Como evitar a limpeza? A limpeza é fundamental, né? Das instalações, retirada do esterco ou das fezes dos animais, presos e se um animal for acometido, esse animal tem que ficar recolhido, né, preso ali por pelo menos 12 horas, evitar uma superlotação da pastagem e fazer rodízio de piquetes, né? Tratamento vermifugação em épocas adequadas, conforme a orientação. E outra doença parasitária importante é a sarna, que é provocada por ácaros. Sintomas: crostas e nódulos na pele, coceiras intensas e queda de pelo. Quando já comeu um animal acometido, deve ser isolado e tratado o animal, banhar esse animal antes de ser introduzido novamente no rebanho. Se for um animal daquele rebanho que apresentou, tem que isolar ele, fazer todo o tratamento, e quando ele for colocado novamente no meio dos outros, tem que tornar a fazer toda a higienização para ser introduzido no rebanho. Novamente, o tratamento banho-dia por aspersão ou imersão com sarnicida, repetir de 7 a 10 dias após, né? Outro doença parasitária importante é o pediculose. A pediculose, que é os piolhos, que é um ectoparasita, né? Os sintomas são coceiras, intensa irritação da pele, diminuição do apetite, pelos arrepiados. Como evitar? Observar os animais do rebanho, separar e tratar os animais infestados, banhar os animais antes de introduzir novamente, o mesmo exemplo da sarna, né? Praticamente o mesmo exemplo. Tratamento: observar o animal, observar os animais dos rebanhos, separar e tratar os animais infestados antes de introduzir. Novamente, o mesmo procedimento com a sarna, com relação à pediculose, ou seja, os piolhos. Aqui é um esquema de vermifugação, né, para esses animais. Aqui é um esquema voltado para a região da Caatinga, né, dos animais criados na região da Caatinga. Aqui a primeira dose, no primeiro mês de seca, a categoria de animais é para cabrito e cordeiro. Após a terceira semana de pastejo, segunda dose de vermifugação, 60 dias após a primeira dose, nos reprodutores. Terceira dose, penúltimo mês do período seco, isso para as matrizes. A quarta dose, vermifugação no início da estação chuvosa, isso para animais jovens que são mais propensos a vir ter parasitas, né? Aqui são doenças bactericidas de grande importância para a ovinocultura e caprinocultura. A pododermatite, que é o consiste em lesões infecciosas nos cascos dos animais, né? E ocorre devido à exposição dos animais em superfícies irregulares, como pedra, pastos secos demais, ambientes úmidos, né? Com mais condições de higiene. A broncopneumonia é outra doença também de importância econômica para o rebanho, que é uma doença respiratória, né? Que com isso vai dependendo da condição do ambiente, da lotação, vai causar uma alta contágio, né, nesses animais. A linfadinite caseosa, né? É outra doença que deve ter uma atenção redobrada com relação a ela.
que ela causa esses nódulos, né, nos animais, ceratoconjuntivite, que é a ceratoconjuntivite, que é o endurecimento a falta de lubrificação, né, dos olhos do animal, com isso vai causando endurecimento da retina e da pupila do animal acometido, e isso causa desconforto e, lógico, vai fazendo com que o animal deixe de se alimentar, deixe de fazer as coisas básicas. A brucelose ou brucella ovis é outra doença também que deve ter uma doença venérica, né? Venérea, no caso, ela acomete os machos e ela causa o endurecimento, a atrofia dos testículos do animal, e se um reprodutor estiver acometido dessa doença, ele for ser usado como reprodutor de um determinado rebanho, vai transmitir para a matriz, né? E com isso vai causar já danos na matriz, pode causar aborto, retenção de placenta e tantas outras problemas, né? As crostidioses são outros que devem ter chamado a ter uma atenção redobrada com relação a elas são várias, né? Enterite hemorrágica, disenteria do cordeiro, o tétano também, que é bastante, que é chamado de mal de 7 dias, essas crostidioses são de difícil diagnóstico, pelo fato delas ter, de certa forma, confundir, né? Tu achar que é um e não é, tu achar que é uma doença e ser outra doença, e até você diagnosticar e ela ser muito agressiva para o animal, ela vai levar o animal à morte no intervalo de tempo muito rápido. Doenças virais de importância para o rebanho. Temos aqui a ectima contagiosa e a raiva. A ectima contagiosa é um vírus, né, causada por vírus, né, como já foi dito, e após essa doença tiver introduzida no rebanho, né, tiver presente no rebanho, ela vai se tornar uma doença endêmica, ela é persistente em considerada em toda a região está disseminada no mundo todo, e se ela o animal for acometido, ela vai se tornar endêmica naquele rebanho. A raiva é outra doença de interesse, né, zootécnico com relação a bovinos e caprinos, apesar delas ser raras para eles, né, de atingir de acometer os ovinos e caprinos, ela é uma doença que, a partir do momento que ela acomete, esses animais, ela é suscetível a ele, é uma infecção, causa uma exposição muito rápida e leva o animal como posso falar? Pode levar esse animal à morte muito rápido, porque eles são animais de pequeno porte e é isso. Vacinas, né? Vacinas para esses animais, para raiva, para as crostidioses, para os leishmanites, caseosa, ectima contagiosa, a raiva é anual, a partir de 4 meses de idade, em região onde que haja casos confirmados, né? No caso aqui no Maranhão, tem 48 cidades que é obrigatório ter a vacinação, porque de tempos em tempos tem casos de raiva, principalmente na região do Alto Turiaçu e da região da Baixada, são regiões que é obrigatório, né, a vacinação desses animais, pelo fato de lá ter a presença da raiva, né? Em 2005 teve um surto de raiva em Turiaçu, então é exigido pelo Ministério da Agricultura. Isso acomete categorias de animais que acometidos são animais jovens, reprodutor, que acometido não, que é para haver a vacinação, são para animais jovens, reprodutores e matrizes. As crostidioses, apenas em regiões também onde que haja a ocorrência dela, e também é para animais jovens, reprodutores e matrizes. A linfadinite caseosa, a partir de 3 meses com reforço
aos 30 dias, repetir anualmente em animais jovens, a ectima contagiosa, alta vacinação única, ou seja, dose única, repetir em matriz na próxima aparição, cordeiros e cabrito, que é para vacinar, matriz e as matrizes, no caso, no terço final da gestação, é obrigatório vacinar. Aqui é a conclusão do nosso trabalho, né? Como foi falado pelas meninas, e no decorrer, a caprinocultura mostra-se hoje uma atividade de característica fortemente ligada à economia da nossa região, da região do Nordeste, do agronegócio nordestino. No entanto, as informações ainda são escassas, há necessidade de mais estudo com uma análise mais profunda e que gere conhecimento, auxiliando no gerenciamento de políticas públicas que venha fortalecer e aumentar a eficiência produtiva da caprinocultura e ovinocultura nessas regiões. E é isso. Estas são as nossas referências biográficas e o nosso muito obrigado.